Olá, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Deus continue abençoando a sua vida nesse dia. Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para quando eu publicar vídeo você ser notificado. Meus queridos, como vocês estão? Me conta aí nos comentários, né? E se você precisa de oração, coloque o seu nome aí nos comentários, né? Porque a palavra do Senhor, ela quer que nós oremos uns pelos outros. Todos nós precisamos uns dos outros, né? E a palavra do Senhor nos diz que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Aí quando você coloca aí nos comentários, muitas pessoas podem ver o seu nome e também orar por você. E a sua causa pode ser resolvida mais rápido. Ou também você pode contar um testemunho do que Deus fez na tua vida e deixar aí nos comentários, porque isso também serve para edificar outras pessoas que muitas vezes precisam ouvir um testemunho da parte de Deus, do que Deus fez para acrescentar a sua fé, né? Jesus Cristo mesmo, ele falou que se as pessoas não veem os sinais, elas não creem, né? Então, pode deixar o seu testemunho aí no comentário, né? E a palavra de Deus que nós vamos meditar nesse dia, meus queridos, ela se encontra no Evangelho escrito por João, capítulo de número 6, versículo 66. Meus queridos, antes de nós entrar na palavra de Deus, deixa eu falar algo para você. Eu convido você que tem uma Bíblia na sua casa, se você está na sua casa nesse momento, ou até mesmo pelo celular, vamos acompanhar a palavra de Deus, né? Vamos examinar essa palavra. Sabe por quê, meus queridos? Porque Jesus Cristo está para voltar. Eu não me canso de falar essas palavras, porque a gente vê os sinais, a gente vê que o fim está chegando, né, para a humanidade. Não é para colocar medo em ninguém, é a realidade, né? É a realidade da palavra de Deus. Então vamos examinar essa palavra, né? Para que ninguém venha enganar a gente. Vamos conhecer a palavra de Deus, né? Para quando a gente vê algo acontecendo, a gente saber que está escrito na palavra de Deus. Por isso que eu convido você, vamos examinar a palavra, né? É necessário a gente conhecer a palavra. E outra coisa, meus queridos, ninguém vai herdar a salvação se não conhecer a palavra de Deus. Se não parar para ouvir essa palavra. A Bíblia diz que bem-aventurado, né, aqueles que leem, aqueles que ouvem e que guardam as palavras, né, deste livro, da palavra de Deus, né? Então, meus queridos, precisamos ouvir, né? Precisamos examinar, precisamos crer no nosso coração, colocar em prática para um dia morar com Deus, é claro, se você tem esse interesse, né? Porque muitas pessoas não têm. Muitas pessoas, elas rejeitam a palavra de Deus. Mas se você é um daqueles que tem sede de Deus, tem desejo de herdar a salvação, precisa se esforçar, né? Precisa ouvir a palavra de Deus como ela é. E você hoje, meu querido, você tem acesso, você tem como ler a palavra de Deus. Porque hoje em dia, se a pessoa não quiser ter ela impressa no papel, você pode ter ela no digital, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, onde você quiser, onde você mais usa, né, o seu dispositivo que você mais usa. Então, meus queridos, vamos examinar a palavra de Deus, né? O arrebatamento pode ser a qualquer momento, pode ser hoje. E se nós não conhecer a palavra de Deus, se nós não estiver preparado, como que iremos subir, né? Disse assim a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 6, versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? A gente vê, meus queridos, aqui na palavra de Deus, que Jesus ele tinha acabado de fazer um discurso, como sempre, né?
Jesus sempre, onde ele estava, as multidões o seguiam e ele aproveitava para ensinar a palavra de Deus, né? Pois foi para isso que ele veio. Ele trouxe uma mensagem do céu. Ele veio cumprir a que Deus já tinha enviado, né? Através da lei, né? Ele veio para cumprir e trouxe uma mensagem do céu para a igreja, né? E aqui a gente vê que quando o Jesus começou a pregar e ensinar, muitos daqueles que seguiam a Jesus, eles acharam o discurso de Jesus duro. E, meus queridos, não é diferente do dia de hoje, né? Quantas são as pessoas que hoje em dia elas procuram uma igreja light, uma igreja que não tem mais o ensinamento da palavra. Por quê? Porque elas acham que a palavra mata. Mas a palavra de Deus, meus queridos, ela mata o efeito da nossa carne, né? Porque ela é totalmente contrária à nossa carne. Mas ela vivifica, ela dá vida ao nosso espírito. E aqui a gente vê que quando Jesus começou a pregar, né, para aquele povo, eles rejeitaram o Senhor, eles abandonaram o Senhor, porque acharam o discurso de Jesus duro. E muitos têm deixado a casa de Deus. Muitos vão ficar de fora das bodas do Cordeiro, porque achou o discurso de Jesus duro. Então Jesus perguntou aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos, né? Jesus, quando viu aquele povo se indo, né? Ele testou ali os seus apóstolos, né? Vocês também querem ir? Mas olha, meus queridos, a resposta de Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Meus queridos, essa resposta de Pedro, ela serve para mim e para você nos dias de hoje que tem sede de salvação, que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, não apenas para brincar de ser crente, mas porque você tem o desejo de um dia se encontrar com Jesus e nunca mais sair de perto dele. Esse é o meu objetivo e eu acredito que o seu também é esse, né? Porque quando eu aceitei a Jesus, meus queridos, eu não sabia muita coisa de Jesus, mas eu ouvi uma palavra, eu ouvi um testemunho e naquele testemunho falava que quem não aceitasse a Jesus iria para o inferno, que precisaria de Jesus, precisaria do seu nome estar escrito no livro da vida. E quando eu ouvi aquele testemunho, eu tomei uma decisão no meu coração que eu iria servir ao Senhor, que eu iria ser crente, né? É claro que naquele momento não aceitei, ainda se passaram alguns anos, né? Mas eu sempre tinha aquilo no meu coração, né? Porque eu não queria ir, meus queridos, para o inferno. E naquela época, né, eu nem sabia a diferença, né? Que ainda existia um pior do que o inferno, que é o lago de fogo, né? Mas quando eu ouvi aquele testemunho, eu tomei essa decisão. Porque o que adianta, meus queridos, ganhar o mundo inteiro? A gente nem pode desfrutar do mundo inteiro. Mas o que adianta a gente desfrutar de todos os prazeres que estão ao nosso alcance? E no final, e quando a gente morrer, a gente vai passar uma eternidade sem Deus? Não adiantou nada, meus queridos, né? Então, eu creio que mais vale a pena a gente vir, a gente sofrer muitas coisas aqui, né? Porque não é fácil servir a Deus, né? Quem quiser dizer que é, pode dizer, eu não digo, porque eu sei que não é fácil servir ao Senhor, não é fácil viver a palavra de Deus, né? A cada dia a gente tem que se negar, a cada dia a gente tem que matar a nossa natureza terrena, que quer se levantar todo dia, né? Mas com o poder da palavra de Deus, com o ensinamento da palavra de Deus, a gente vai matando ela. Então, meus queridos, é assim que a gente deve fazer dia após dia. Aí aqui Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Só tu tem palavra de vida eterna, eu não conheço nenhum outro. Tu veio do céu, né? Tu é o Filho de Deus e só tu tem, ninguém mais tem. Para onde que nós vamos, né? Então, meus queridos, quando eu entendi isso também com o Pedro, né? Não tem como eu seguir outro caminho. Tem que ser a palavra de Deus. Eu tenho que me submeter a essa palavra se eu quiser ir morar um dia com o Senhor. E nós temos reconhecido que tu és o Filho,
né? O Santo Filho de Deus. Então, meus queridos, eu creio que você que está aí do outro lado me assistindo, você também creu. Continue crendo. Continue firme nesse propósito de fazer a vontade de Deus, porque só vai subir no arrebatamento quem fizer a vontade de Deus. Quem o Senhor vier e achar fazendo assim. Assim como examinando e vivendo a palavra de Deus. Que você esteja dormindo, esteja acordado, mas que você esteja na presença de Deus, né? Se esforçando, porque o reino de Deus, o Senhor Jesus disse que ele é tomado por esforço. Quem se esforça se apodera dele. Porém, quem vive uma vida desleixada, que aos seus olhos nada é pecado, tudo pode, né? Deus não vai me botar no inferno por causa disso, por causa daquilo. Porém, essas pessoas vivem uma vida desleixada, uma vida de negligência, assim como aquelas virgens nécias, né? Elas levaram azeite apenas nas lamparinas, mas não tinha reserva, né? Representa aqueles que muitas vezes estão na igreja, até aceitou Jesus, mas só que não vive a palavra de Deus, né? E no dia que Jesus vier, esse tipo de crente vai ficar. Esse tipo de pessoa que diz que é crente, que ele vai ficar, ele não vai subir. Porque não vive a palavra de Deus, não tem reservas na sua vida da palavra de Deus, né? O Espírito de Deus já nem habita mais nessas pessoas. Porque elas vivem fazendo a vontade do mundo, seguindo o sistema do mundo e não a palavra de Deus. Mas que você venha, meus queridos, viver a palavra de Deus. Olhe para tudo que está acontecendo ao seu redor. Olhe para as notícias, né? E examine a palavra de Deus. E faça uma análise, porque as coisas estão aí, estão acontecendo, né? É claro que você não pode deixar de trabalhar, não pode deixar de viver a vida, ficar apenas sentado esperando Jesus voltar. Não, não é assim. A gente tem que trabalhar, porque se a gente não trabalhar, a gente não come. A gente tem que viver, mas viver com discernimento, com sabedoria e fazendo a vontade de Deus, né? Então, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo.